Vê só, um caso que foi bastante repercutido ontem por todo mundo. Foi liberado sem medidas cautelares o empresário suspeito de agredir a companheira num condomínio de luxo aqui em João Pessoa. Segundo a defesa dele, tudo não passou de um mal-entendido e não houve agressão. Glaucia Araújo está justamente com o advogado desse empresário para esclarecer ou pelo menos passar a versão dele dessa história. Glaucia conversou com ele mais cedo e vai trazer essa versão da defesa do empresário. Glaucia, o que é que foi dito por esse advogado, hein? Pois é, Danilo, o que acontece é o seguinte, eu conversei com o advogado, com o Robério Capistrano, e ele me explicou que o que aconteceu foi uma briga entre casal, que foi uma briga que começou com uma discussão e depois se alteraram falando mais alto, mas que foi resolvido. E que o empresário ficou surpreso quando estava deitado lá no sofá e a polícia chegou e perguntou onde estava a esposa dele. Porque os dois, eles estão casados há 5 anos, tem até filhos, esse casal. E ele disse apenas, o empresário disse, ela está lá em cima. Os policiais subiram e depois deram voz de prisão ao empresário dizendo que se tratava de que tinha uma denúncia de que ele tinha agredido a esposa. Então, eu quis saber, foi feito o exame de corpo de delito, como disse a delegada, o que foi que aconteceu? E quem vai dizer para a gente é o advogado do empresário que conversou com a nossa equipe hoje. Vamos ver. Ele me narrou que não aconteceu nada. Apenas houve uma discussão de forma do casal mesmo, aquela discussão bate-boca, sem grito, sem nada, normal. Foi quando ele foi surpreendido pela polícia na residência dele. Ele autorizou a entrada, perguntaram onde está sua esposa. Ele disse que está no quarto. Subiram, pegaram a esposa dele e desceram e disse você está preso em flagrante. E levaram ele para a delegacia. E foi atuado por lesão corporal, conforme o artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal, que é equivalente à Maria da Penha. Quando atento olhei a situação, que eu vi a vítima, eu disse, não tem lesão nenhuma, apenas um arranhão, tipo de unha, como fosse a própria unha dela grande, e houve a lesãozinha pequenininha. Porém, ela me disse que foi ela que coçou o braço. Ela é branca e ficou aquele... Quem é branco pegou, fica mancha. Porém, quando foi narrado aqui, que ela veio, fiz um vídeo, juntei de um processo, e ela me disse, não teve lesão corporal nenhuma contra a minha pessoa. E eles estão bem, estão vivendo a vida normal, apenas a gente quer esclarecer, porque a Lei Maria da Penha existe, tem que existir, tem que punir de forma severa quem comete o crime. E não marginalizar todo mundo com discussão verbal, que mas pressão psicológica também, isso tem que ser apurado, se tiver pressão psicológica. Estão dizendo que o termo, ela assinou, o termo assinou sem ler, ela não leu o depoimento dela. Inclusive, eu conversando com ela no meu escritório, ela disse que não queria fazer exame de corpo de delito. E foi obrigada a fazer exame de corpo de delito daquela manchinha que está no braço, que esse vídeo eu já juntei no processo, e ela chegou aqui e disse, doutor, não houve nenhuma agressão dessa, não teve agressão. Hoje estão bem, estão conversando, estão se resolvendo o casal. Bem, como vocês viram aí o que disse o advogado, os dois já estão conversando, já estão juntos novamente e agora o inquérito continua na Delegacia da Mulher. É esperar para ver o que vai ser decidido. Mas a vítima, a possível vítima, a esposa do empresário disse que não foi agredida e ele também disse que não praticou nenhuma agressão e foi liberado, como você disse, Danilo, depois da audiência de custódia, sem tornozeleira eletrônica ou sem nenhuma outra medida que fizesse com que ele não pudesse chegar perto da esposa. Inclusive, os dois já estão juntos. Agora eu volto com você. Obrigado, viu, Glaucia? Mas apesar de tudo isso que você falou e complementando o que você disse, a investigação continua.
Isso porque houve uma mudança na legislação alguns meses atrás, alguns bons meses atrás. Antigamente, vocês lembram que muitas vezes acontecia de uma mulher possivelmente vítima de violência, de agressão, quando o companheiro chegava na delegacia, que era detido, que era preso, ela chegava lá, ela podia optar por não registrar o boletim de ocorrência. Ela dizia, não vou prestar queixa, e aí ficava por isso mesmo, diziam que era um mal-entendido, enfim. Depois da mudança que houve na legislação, independente da vontade dessa mulher de registrar o boletim de ocorrência ou não, por conta da prisão em flagrante, por conta de testemunhas que foram as pessoas que chamaram a polícia, as testemunhas que são a própria guarnição da polícia militar, os policiais militares que fizeram a prisão, e foi uma prisão em flagrante. Se é em flagrante é porque os policiais flagraram esse crime ser cometido. Então a investigação vai continuar, independente da vontade dessa mulher, independente da versão apresentada por ela, por ele, enfim. A polícia vai investigar e, se for comprovado que houve a agressão, que houve a violência, esse homem vai ter que pagar pelo que fez, independente do que estão dizendo, tá certo?